Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus. Hoje nós estamos celebrando a memória do martírio de São João Batista, o precursor, na qual nós celebramos a natividade de João Batista, o precursor, no mês de junho. E hoje, dia 29 de agosto, nós estamos celebrando o martírio de João, o precursor. Que João, o profeta do Novo Testamento, que pregou o batismo de conversão, gritou no deserto para todos endireitarem as veredas. Como nós vemos no tempo santo do Advento em dezembro, a partir da segunda semana do Advento, João começa a gritar no deserto: endireitai as veredas, preparai os caminhos do Senhor. É João gritando para todos se converter. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, somos todos nós que temos que gritar no deserto deste mundo ferido. E João denunciava os crimes, e João foi martirizado. Como comenta São Beda o Venerável, confrade meu de profissão religiosa, segundo a regra de nosso pai São Bento. São Beda argumenta: o precursor de Cristo no nascimento e na morte. João, o precursor de Cristo. O santo precursor do nascimento, da pregação e da morte do Senhor, mostrou o vigor de seu combate, digno dos olhos divinos, como diz a Escritura. E se diante dos homens sofreu tormentos, sua esperança está repleta de imortalidade. Temos razão de celebrar a festa do dia do nascimento daquele que o tomou solene para nós por sua morte e o ornou com o róseo fulgor de seu sangue. É justo venerarmos com alegria espiritual a memória de quem selou com o martírio o testemunho que deu em favor do Senhor. Não há que duvidar se São João suportou o cárcere e as cadeias. Foi por nosso Redentor de quem dera testemunho como precursor. Também por ele deu a vida. O perseguidor não lhe disse que negasse a Cristo, mas que calasse a verdade. No entanto, morreu por Cristo. Porque Cristo mesmo disse: eu sou a verdade. Por conseguinte, morreu por Cristo, já que derramou o sangue pela verdade. Antes, quando nasceu, pregou o batismo, dava testemunho de quem iria nascer, pregar, ser batizado. Também apontou para aquele que iria sofrer, sofrendo primeiro. Um homem de tanto valor terminou a vida terrena pela efusão do sangue, depois do longo sofrimento da prisão. Aquele que proclamava o evangelho da liberdade e da paz celeste foi lançado por ímpios às cadeias, foi fechado na escuridão do cárcere, quem veio dar testemunho da luz e por esta mesma luz, que é Cristo, tinha merecido ser chamado de lâmpada ardente e luminosa. Foi batizado no próprio sangue,
aquele a quem tinha sido dado batizar o Redentor do mundo, ouvir sobre ele a voz do Pai, ver descer a graça do Espírito Santo. Contudo, para quem tinha conhecimento de que seria recompensado pelas alegrias perpétuas, não era insuportável sofrer tais tormentos pela verdade, mas, pelo contrário, fácil e desejável. Considerava desejável aceitar a morte, impossível de evitar por força da natureza, junto com a palma da vida perene por ter confessado o nome de Cristo. Assim disse bem o apóstolo: porque vos foi dado por Cristo não apenas crer nele, mas ainda sofrer por ele. Diz ser dom de Cristo com os eleitos, sofram por ele, conforme diz também: os sofrimentos desta vida não se comparam à futura glória que se revelará em nós. Sejamos como João, o precursor. Vamos testemunhar, gritar no deserto deste mundo ferido. Às margens do Rio Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus iria instaurar um reino novo, dizendo que Deus iria instaurar um reino novo. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciou o Salvador, porque João Batista anunciou o Salvador. Do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e o deu à moça. Ela o entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Herodes deixava o mal agir nele. Herodes tinha o coração mau. Herodes ouvia João o precursor e ficava todo embaraçado, não entendia nada. Por que Herodes ficava todo embaraçado? Porque ele não entendia nada. João profetizando, anunciando, testemunhando a palavra de Deus, chamando todos à conversão, e Herodes, que deixava o mal agir nele, ficava embaraçado. E Herodes mandou prender João. Mandou prender João de maneira covarde, acorrentado, mandou acorrentar o precursor, aquele que batizou o Senhor, que pregou o batismo de conversão, que gritava no deserto para todos endireitarem as veredas. E Herodes mandou prender João e acorrentá-lo na prisão. Herodes deixava o mal agir nele. E por que Herodes fez isso? Por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. Quem é esse Filipe? Filipe é o que fundou a cidade lá em Cesareia, que se chama Cesareia de Filipe, que é uma pequena cidade, um pequeno lugarejo, como está no Evangelho, que nós vimos ontem, o Evangelho da solenidade de São Pedro, e ontem também nós ouvimos. Jesus chegou na região de Cesareia de Filipe. É esse Filipe aqui. Filipe, a mulher de seu irmão Filipe, fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe. Irmão Filipe, foi Filipe que fundou a cidade de Cesareia de Filipe, um lugarejo. E João gritava, João denunciava os crimes, tudo o que era errado. Ele te disse, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Mas Herodíades odiava João e queria matá-lo. Por que Herodíades odiava João e queria matá-lo? Porque João denunciou o que era errado. Mas João denunciou o que era errado para que Herodíades se convertesse e mudasse de vida. E assim somos nós, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Temos que testemunhar e não ter medo. Temos que ser como João, o precursor. Herodíades queria matá-lo João, mas não podia. Herodes, o rei, tinha medo de João. Ele o protegia, mas não adiantava que Herodes deixava o mal agir nele. Herodes, do coração duro, deixava o mal agir nele. Ouvia João, mas ficava todo embaraçado. A lógica, nesta metáfora, ficava todo embaraçado, é que ele não entendia nada. E por isso chegou o aniversário de Herodes, e teve um grande banquete para todos da corte lá, o grupo político de Herodes, meus irmãos e minhas irmãs. Teve aquele grande banquete para aquele grupo político da corte. E então a filha de Herodíades, Herodíades odiava João, mas tinha medo. A filha de Herodíades dançou agradando a Herodes e seus convidados, o grupo lá na festa, aquele grupo político da Galileia. E a filha de Herodíades dançou agradando a Herodes e seus convidados.
e Herodes já tinha mandado prender João. João estava acorrentado. João estava acorrentado na prisão. E a filha de Herodíades entrou e dançou lá agradando a Herodes. E então Herodes disse à filha de Herodíades: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele fez um juramento, mas nesse juramento, meus irmãos e minhas irmãs, o mal agindo em Herodes. E por isso a filha de Herodíades perguntou à sua mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E João estava na prisão. Ela voltou depressa e pediu a Herodes: quero que me dê agora num prato a cabeça de João Batista. A filha de Herodíades pediu a Herodes a cabeça de João Batista, que estava na prisão. E Herodes ficou muito triste, mas não pôde recusar, porque já tinha feito juramento. Ficou muito triste, mas interiormente na escuridão. Não ficou triste nada, meus irmãos e minhas irmãs. Se ele fosse uma pessoa que deixasse o bem agir nele, ele não fazia isso jamais. E o que ele fez? Mandou lá o soldado martirizar João, o precursor. Mandou buscar a cabeça de João, o precursor. O soldado foi lá, degolou João, o precursor, e trouxe a cabeça de João, o precursor, como a filha de Herodíades pediu. E martirizou o precursor, aquele que gritou no deserto para todos endireitarem as veredas, que pregou o batismo de conversão. Ele que foi o homem enviado por Deus, como nós vemos lá no prólogo do Evangelho segundo João. E Herodes, deixando o mal agir, Herodes mandou martirizar João, o precursor. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá e sepultaram o cadáver. E como está lá no Evangelho segundo Mateus, que nós vimos no primeiro sábado deste mês, quando nós concluamos o capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, o capítulo das parábolas, nós meditamos em uma manhã de sábado, o primeiro sábado de agosto, o Evangelho do martírio de João Batista segundo Mateus. Os discípulos de João ficaram muito tristes, sepultaram o cadáver, o corpo de João Batista, e contaram tudo a Jesus. E a cabeça de João, o precursor, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, entregaram a moça, a filha de Herodíades, e deve que ficou no palácio de Herodes. Como é triste nós vermos a maldade de Herodes, e na realidade em que transparece em nosso cotidiano, tantos Herodes em nossa sociedade. Como é triste nós vermos essa lógica, que essas pessoas que vivem a essência de Herodes se convertam e façam penitência e se purifiquem. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, para que todos os seres humanos façam penitência, se convertam e se renovem. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Batista, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.